E aí, Heitor, tudo bem? Acho que você já tá grandinho para falar com o tio Igor, né? Fiquei sabendo pela sua mãe Camila, que foi minha aluna e é minha amiga, que o seu nome Heitor, um nome grego, quer dizer aquele que guarda. E eu e Camila sabemos da potência poética que esse verbo guardar tem. Uma potência poética, uma potência filosófica, uma potência de vida, uma potência sagrada. Guardar é o nome de um poema de um poeta brasileiro, Antônio Cícero, e esse poema abre um livro com o mesmo nome, Guardar, e é assim esse poema. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em um cofre não se guarda coisa alguma. Em um cofre perde-se a coisa vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se ama, por isso se dança, por isso se publica, se declara e se declama um poema para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda, guarde o que quer que guarda um poema. Por isso lance a dança do poema, por guardar-se o que se quer guardar. Esse verbo guardar também está presente na poesia do Fernando Pessoa, cujo heterônimo Alberto Caeiro escreveu um longo livro, um longo poema chamado O Guardador de Rebanhos, onde a gente lê que sou um guardador de rebanhos e os rebanhos são todos pensamentos, são os meus pensamentos e meus pensamentos é todos sensações. Penso com os olhos, com os ouvidos, com o nariz e com a boca. Aí a gente tem no guardador de rebanhos o sentido primeiro do pastor. Pastor é o guardador. Pastor é aquele que guarda. E guardar quer dizer proteger, zelar, cuidar, mas não é jamais um super guardar, um super proteger, com afagos deliberados e exagerados, com afetações que degeneram, desvirtuam, debilitam e por isso corrompem, desintegram, desfazem. O bom guardar é cuidar para que isso que é guardado seja ou venha a ser justo isso que é. Portanto, o bom guardar é cuidar para que o guardado seja o que precisa ser. Então, o bom guardar é cuidado e zelo para com a necessidade. Assim, guardar é largar cuidadosamente, é zelosamente abandonar, deixar ser. O cuidadoso ou zeloso não permite que se entenda, mal entenda e se deixar ser como desinteresse, apatia, descuido, desleixo. Trata-se de uma estranha atitude de entrega à coisa, à vida, ao corpo, através de escuta, de ausculta. O cuidado, o zelo, o deixar que pela própria via, obedecendo à própria necessidade da coisa, do corpo, esse corpo desabroche, apareça e desse modo seja, insista em ser o corpo que é, tal como precisa ser. O guardador, o zelador, é o pastor.
Alberto Caeiro, Fernando Pessoa diz: eu nunca guardei rebanhos, mas é como se eu os guardasse. Minha alma é como um pastor, conhece o vento e o sol e anda pela mão das estações a seguir a olhar. É como se fosse guardador, é como se fosse pastor, porque sua alma é como um pastor, sua alma, isto é, aquilo que é a vida do corpo, o súbito irromper-se do movimento que faz um corpo, que faz um vivente, viver assim no corpo, alma, está dizendo o que propriamente no corpo é vida. A alma é a vida do corpo, é a própria vida em seu incorporar. A vida é guardada e cada ser humano é pastor. E Alberto Caeiro encarna esta vida, essa poesia da vida, a alma da vida. Ele é o seu porta-voz, seu intérprete da vida. O rebanho aos meus pensamentos, e os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com a mão e os pés, e com o nariz e a boca. O pastor é aquele que guarda pensamentos. O rebanho é os seus pensamentos. E os pensamentos, diz o poeta, são sensações. Guardar é pensar, pensar é sentir, sentir é amar, pensar é amar, pensar é preocupar-se, é ocupar-se de. Pensar é amar, amar é guardar. Assim, guardar é também saltar para uma dimensão extraordinária na qual se dá o ver, para então guardar o que vê, o que se vê. Com isso, o ver aqui em questão é o ver interessado. Não é qualquer ver, mas é um ver extraordinário. Cuidar, zelar, é ver como morar no extraordinário do próprio ordinário, e assim promovendo o fazer-se visível. Todo pensamento, se verdadeiro, é rendição ao salto para o fazer-se visível, que é o acontecimento da vida, da existência. Eu peço desculpas pelos tropeços, pela gagueira, pela dicção não tão perfeita, mas eu estou fazendo esse vídeo de improviso. Eu não ensaiei nada, não estou repetindo, não estou, procurando nenhuma limpeza, mas fazer com a maior naturalidade, maior sinceridade, maior verdade possível, assim, de súbito, quando fiquei sabendo que mamãe Camila, que por muito tempo foi guardada por mim e que para sempre será guardada e continua guardando o nosso encontro, a nossa amizade, vai guardar o seu filho, e o seu filho vai ser aquele que guarda, porque mamãe Camila sabe que guardar tem a ver com gestar, chocar, cuidar, velar, desvelar, incorporar no sentido também de liberar, expor, deixar ser, proteger os rebanhos, que são os pensamentos, e os pensamentos que são todos sensações, que são todos corpo. O bom guardar consiste em guardar para que isso que é guardado seja ou venha a ser justo isso
que é. Mas o que se guarda? A vida de cada vivente, a vida em cada vivente, para que, como vivente, vivendo, este corpo novamente guarde não só a sua vida, mas a vida de todos os demais. Guardar, então, não o vivente em meio à vida, mas guardar em meio ao vivente, em meio à vivência, a própria vida, para que ela não se dispersa, para que ela não se disperse e guardada não cesse de guardar, de liberar e liberar-se. Vida ou ser na essência é fundamento, mas esse ser fundador não pode ter ele próprio um fundamento na medida em que ele é o fundamento. E enquanto fundamento, ele é então sem fundo, abissal. O dom absoluto preside a existência. A doação do ser é amor. Pelo que não é pela razão, mas pela disposição afetiva que acedemos ao ser. O ser está fora do espaço categorial do entendimento. O ser dá-se em nós e, portanto, o ser guarda-se em nós. A forma de aceder ao ser faz-se pela via da imanência, uma vez que ele está na relação com a nossa própria existência, assim guardando. Pensar, pensando, o pensante é uma imanência que nos excede, que é abissal. E pensar só é pensar se for a total imanência e a total transcendência ao mesmo tempo. Imanência como transcendência e transcendência na imanência. O fundamento, então, o ser, não é uma realidade objetiva, substancial, com a qual o pensamento se confronta na indagação do princípio último das coisas, algo já dado a partir do qual resultou aquilo que é. Por isso, o termo fundação é melhor do que fundamento. Fundação é o ato de fundar que está sempre a criar aquilo que é. A fundação remete para o acontecer inaugural e constituinte de todo vivente. O acontecer poético, apropriante, é o fundante. Apropriante ou fundante é o que apropriado, fundado, apropria, funda e apropriando, fundando, é um apropriador apropriado. Como um dançador é um já dançado pelo dançar, para se fazer dança, enquanto um dançado dançador, um dançante. Como é o amante, esta conjugação de amado e amador, ágape e filia. Ágape, o doar que cuida, deixa ser, o doar que guarda, e filia, o guardado nesta doação. O liberado para estar sendo e assim guardado, liberado, também doa e se doa, e doando-se novamente guarda e se guarda, passa de doado e doador para ser o próprio doar. O dom, e nesse dom passa de guardado e guardador a ser o próprio guardar. Escrevi também essas palavras de improviso, nada aqui foi ensaiado, foi pensado, porém pensado enquanto sabido de cor, de coração, enquanto fala do corpo, enquanto fala com sangue, fala com alma. Nada de mecânico, nada de fake. Apenas estou aqui festejando a chegada, a vinda, a vida do Heitor, o crescimento do Heitor, e agradecendo aos seus pais por dar um nome que recebe como tarefa de vida o guardar a própria vida.
Se liga nessa, Heitor.